Graça e a paz de Cristo seja com todos os nossos queridos. Estamos mais uma vez iniciando este programa Mensagem de Vida, um programa idealizado pelas Igrejas Batista Renascer de Caratinga, Minas Gerais. Nós queremos ler a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 22. Eis que alguém, aproximando-lhe, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me perguntas? Nesse momento, encontro com a minha Bíblia aberta no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao versículo 22. Eis que alguém, aproximando, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Antes de entrarmos na mensagem, queremos convidá-los a estar conosco nas programações da Igreja Batista Renascer, aqui no bairro Limoeiro. Nós temos às terças-feiras, a partir das 15 horas até às 16 horas, a tarde da bênção. Na quarta-feira, às 19h30, o culto da vitória, onde o Senhor tem reservado uma bênção para a sua vida. E aos domingos, pela manhã, às 9 horas, temos a escola bíblica dominical. E às 19h30 nós temos o culto de adoração e louvor ao Senhor e pregação da palavra. Você é nosso convidado juntamente com a sua família. A mensagem de hoje tem por tema o grande anseio da minha alma. A palavra nos fala que um jovem, uma pessoa de alto posto na sociedade judaica, um jovem muito rico, ele procurou Jesus por um motivo. Esse jovem, ele sentia dentro dele que faltava algo na sua vida. Era um jovem que possuía muitos bens, uma grande riqueza, muitas propriedades. Era reconhecido na sociedade judaica. Era um jovem que aparentemente tinha tudo para ser uma pessoa muito feliz, uma pessoa que não necessitaria de nada. Mas esse jovem tinha um vazio dentro do coração. Ele sentia que estava faltando algo na sua vida. Foi por isso que ele foi procurar o Mestre, foi procurar Jesus, para que ele pudesse preencher o vazio que havia em seu coração. E esse jovem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Notamos aqui que este homem estava com um anseio, um desejo enorme de ter ou de alcançar a vida eterna, de ter
uma certeza de que ele iria morar nos céus. Esse é o sentido que nós temos, ou desejo que nós, ser humano, temos. Nós somos criados com um senso religioso. O homem já foi criado, formado com um senso religioso. Haja visto que as pessoas que estão, os homens, os índios, né, pessoas que estão afastados da civilização, por possuir esse senso de espiritualidade, esse senso de religiosidade. Eles adoram alguns deuses, adoram alguma criatura, adoram a natureza, mas eles não têm o conhecimento verdadeiro do nosso Deus. Mas esse jovem vivia numa sociedade, uma sociedade muito religiosa, e mesmo dentro da sua religião, ele estava ali uma pessoa vazia, uma pessoa que estava procurando algo para preencher o seu coração, aquele espaço que se encontrava vago em seu coração, em sua alma. O salmista fala que o coração dele, que a alma dele anela pela presença do Senhor, pelo Senhor, assim como a corça anseia pelas águas. A nossa alma, o nosso espírito, ele anseia a presença do Senhor. E este jovem, ele ansiava a presença do Senhor, ele ansiava ter a vida eterna. E ele foi diretamente na pessoa certa, ele foi em Jesus Cristo, porque ele tinha a solução para este grande problema. E quando ele chegou para Jesus, ele perguntou: mestre, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Muitas pessoas acham que para ele ser salvo, para ele conseguir a vida eterna, para ele ir para o céu, basta ele ser bonzinho, basta ele não ter feito nada de mal a ninguém. Ele acha que por ser bonzinho, ele já está salvo. Mas a palavra do Senhor nos fala que a salvação ela é independente de sermos, do que somos. É uma graça do Senhor Deus que nos concedeu através do teu Filho Jesus Cristo. Nós não temos como fazer nada de bom para sermos salvos. Não é esmolas, não é os dízimos, não são as ofertas, não é ser amoroso com as pessoas. Porque isso tudo é resultado daquele que aceitou a Jesus Cristo, daquele que já tem Cristo no seu coração. Porque a Bíblia nos fala que todo aquele que crê em Jesus, ele será salvo. Basta crer no Senhor e ele será salvo. Então, esse jovem, ele foi diante do mestre com esses argumentos. O que ele poderia fazer de bom para ser salvo, para alcançar a vida eterna? E Jesus começa a perguntar: por que me chamas de bom? Por que pergunta acerca do que é bom? Bom existe um, só Deus. Se queres, porém, ser salvo ou ter a vida eterna, guarda os mandamentos. E ele perguntou quais são. E Jesus começou a lhe dizer alguns dos 10 mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aquele jovem virou para Jesus e disse: tudo isto eu guardo desde a minha meninice. E ele não estava errado. Porque os judeus, a criação dos filhos, eles são criados já conhecendo a palavra do Senhor. Uma criança judaica, ela frequenta as sinagogas, as escolas, até os 12 anos, e até os 12 anos ela tem que aprender ali de cor, de acordo com alguns teólogos, todo o Pentateuco, tem que saber de cor todo o Pentateuco. E depois dos 12 anos, se ele for da família sacerdotal, ele continua os estudos aperfeiçoando na palavra do Senhor para assumir o posto de sacerdote. Porém, esse jovem, ele tinha esse conhecimento. Ele conhecia os 10 mandamentos, conhecia toda a lei, conhecia a palavra do Senhor. E ele disse: tudo isso eu tenho observado. Mas ainda esse vazio, mesmo observando toda a lei, esse vazio dentro de mim ainda não foi preenchido. Jesus
virou para ele e disse: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres e terão tesouros no céu. Vem e me segue. O teor dessa mensagem não é a venda dos bens dele e distribuir para os pobres, mas é ele ir a Jesus e seguir a Jesus. Mas só que tinha algo que estava impedindo ele de seguir a Jesus, que eram os seus bens e as suas riquezas. Porque no versículo 22, quando ele ouve esta palavra, ele fica muito triste, ele fica muito sentido, porque não era essa palavra que ele esperava ouvir. Ele esperava ouvir outra palavra, mas essa palavra foi muito dura para ele, porque ele era um homem possuído muitas riquezas. E ele tinha que distribuir as riquezas, mas por quê? Porque ele amava mais a riqueza do que o ser humano, do que o seu próximo. Ele disse aqui: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele falou: isso tenho observado, mas como é que era o amor que ele demonstrava para o seu próximo? Esse amor que ele demonstrava para o seu próximo era o quê? Era tratar bem. Era só amar aquele que ele conhecia, os amigos, os irmãos, mas aquele que estava marginalizado pela sociedade, aqueles que estavam ali na beira do caminho, pedindo as suas esmolas. O que ele fazia por essas pessoas? E ele tinha condições para fazer. Então, o problema é que o amor dele não estava na palavra de Deus, o amor dele não estava em Jesus, não estava em Deus, não estava. O amor dele estava na riqueza. A palavra do Senhor nos fala que não adianta o homem falar que eu amo a Deus, mas não amo o seu próximo. Ele é um mentiroso. Por quê? Porque como pode um homem amar a Deus que não vê e não amar o seu próximo que vê? Então o teor dessa escritura está em amar o próximo, é deixar tudo e seguir a Jesus. Não deixar que nada seja impedimento e seja empecilho para que nós sigamos a Jesus. E esse jovem saiu muito triste, porque ele não queria se desfazer da sua riqueza. A riqueza dele era tudo o que ele possuía, mas a riqueza dele não preenchia o anseio da alma dele. O anseio da alma dele era pela salvação. O anseio da alma dele, assim como o anseio de nossa alma, a nossa alma anela pela presença do Senhor, anela em estar com o Senhor. E como diz o apóstolo Paulo, nós queremos estar na presença de Jesus e ir para onde Ele está e viver para sempre com o Senhor. E a pergunta desta noite que eu faço a mim e a você também que está nos assistindo: o que tem atrapalhado você em completar o seu desejo da sua alma? O que tem atrapalhado você realmente a ser um seguidor fiel de Jesus? Esse jovem foi a riqueza, mas para alguns é a família, para outros é o trabalho, o lazer. O que tem realmente criado uma barreira entre você e Deus? O que será? Há muitas coisas, é algo que nós temos que fazer uma viagem introspectiva, né? Olhar dentro de nós. A Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, é um autoexame que temos que fazer e ver o que realmente está nos atrapalhando a ter uma comunhão com o Senhor. Porque Deus criou o homem com esse anseio, com esse desejo de voltar para Deus. Deus fez tudo o que deveria ser feito para que nós fôssemos salvos. E a última coisa que Deus fez para o homem, para que o homem fosse salvo, é ter enviado o teu Filho Jesus Cristo para resgatar o homem do pecado. Agora a nossa alma está clamando, está com sede desse Deus vivo. Está ansiando a presença do Senhor. E o que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus? É uma mensagem reflexiva, é uma mensagem para que você possa olhar para dentro de você e fazer uma oração: Senhor, eu quero que tire tudo que está no meu coração, porque o meu coração é morada do Senhor. Tudo que foi construído no meu coração, há barreiras, o empecilho que está me separando do Senhor.
que esse empecilho seja removido e que eu possa voltar a sentir a alegria da salvação. É o que faltava para esse jovem. Ele não tinha a alegria da salvação. E Davi, no Salmo 51, ele pediu a Deus: torna-me a dar a alegria da salvação. Este é o anseio da nossa alma, é o anseio do nosso espírito. Tornarmos a ser alegres, a ter a alegria da salvação, do prazer de ser salvos. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Essa é a mensagem do Senhor para a sua vida nesta noite. Que Deus possa te abençoar ricamente e possa te conceder oportunidade para você fazer este autoexame e pedir ao Senhor: Senhor, me dá mais uma chance. Eu quero consertar a minha vida, eu quero mudar tudo o que está errado na minha vida. Eu quero mudar tudo o que está atrapalhando a minha comunhão com o Senhor, para que o Senhor possa te abençoar e o Senhor possa colocar você na posição que Ele quer. Vamos orar nesta hora. Eterno e soberano Deus, quero nesta hora, Senhor, agradecer pela Tua palavra, agradecer pelos nossos irmãos, amigos, esses queridos que estão nos assistindo, que o Senhor possa estar abençoando a cada vida, a cada família, e aquele empecilho, aquela barreira, Senhor, que tem se levantado em nossas vidas, na vida desses que estão nos assistindo, Senhor, que tem atrapalhado a nossa comunhão contigo, tem apagado o nosso desejo, a nossa alegria da salvação, que o Senhor possa estar, Senhor, retirando e renovando esta aliança, renovando esta comunhão. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua vontade nas nossas vidas, pelas Tuas grandes e eternas misericórdias. Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez eu quero agradecer a sua atenção e convidá-lo a estar conosco nesses dias de cultos na nossa Igreja Batista Renascer, principalmente ali também na Igreja Batista Renascer do bairro Limoeiro, na rua Leandro Martins, número 34. Nas terça-feiras, o culto da tarde da bênção, às 15 horas. Na quarta-feira, o culto da vitória, às 19h30. E ao domingo pela manhã, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical, estaremos estudando a Palavra do Senhor. E às 19h30, o culto de louvor, adoração e pregação da Palavra. A sua presença será uma honra para nós.